Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. A doutrina espírita nos mostra, através da literatura, que existe mais um tipo de fé. Sobretudo, quem fala com muita precisão sobre isso é o nosso Raul Teixeira, quando ele diz que existe uma fé subjetiva ou uma fé natural, que é aquela fé que todas as pessoas têm. Todos nós aqui, todos, e os que vão nos ouvir daqui a pouco e ver também pela televisão, pelos canais das redes sociais, nós temos certeza que nós vamos deitar agora, daqui a pouco, e vamos acordar mais cedo. Então, isso é fé, é uma fé subjetiva. Quantos de nós já compramos pacote para viagem, já estamos fazendo planejamento para o feriado que vai ter agora, ou mês de julho, ou mês de dezembro, ou qualquer época? Quantos já estão também recolhendo os tributos próprios com relação à previdência social, porque a gente imagina que um dia vai aposentar? Então, tudo isso é uma fé subjetiva. E nós poderíamos dizer outras tantas situações que nos levam a essa fé subjetiva. E o Raul também diz que tem uma fé científica, que embora a gente não veja uma bactéria, uma molécula, a gente não veja um vírus, nós sabemos da consequência dele. Então, a olho nu, nós não o enxergamos, somente cientistas, mas nós temos fé, nós temos certeza que eles existem. Quando nós pegamos um vírus, pegamos uma bactéria, temos uma enfermidade, a gente sabe, tem certeza que foi acometido de uma enfermidade decorrente de um vírus ou de uma bactéria ou algo semelhante. Embora a gente não tenha visto, a gente tem certeza que foi dessa maneira que aconteceu. Então, Raul nos fala que essa é uma fé científica. E existe a fé religiosa. E a fé religiosa nós fomos buscar na epístola, ou carta, do apóstolo Paulo aos Hebreus. O apóstolo Paulo, todos sabemos que foi o grande divulgador do Evangelho, quando ele chega a Roma e ele vai passando por outras tantas cidades, e em cada uma daquelas cidades que ele passava, ele instituía, ele fundava uma igreja. Essa igreja era na casa de alguma pessoa, era debaixo de uma árvore, era num lugar muito modesto, porque quando a gente imagina igreja, a gente pensa em algo muito suntuoso. Essa suntuosidade só surgiu na Idade Média, mas antes eram locais muito modestos, muito simples. E quando ele chega num determinado momento da vida missionária dele, ele estava muito preocupado, porque já havia fundado muitas igrejas e precisava de dar uma atenção a essas igrejas. E ele estava em oração, e o Senhor se manifesta, ele vê o ambiente onde ele estava, o local onde ele estava, envolvido em muita luz, e o Senhor se manifesta e diz a ele que seria impossível ele atender fisicamente todas aquelas igrejas, mas ele poderia escrever as cartas, que ele, o Senhor, inspiraria Estevão, que inspiraria Paulo, e ele escreveria as cartas. Portanto, as cartas trazidas pelo apóstolo Paulo são da esfera crística. E conta-nos o Haroldo Dutra que, dentre essas cartas, a única carta que realmente foi escrita de próprio punho pelo apóstolo Paulo foi a carta aos Hebreus. Por que isso acontecia? Porque existiam aquelas pessoas que faziam aquelas escreviam, e ele ia ditando as cartas, e aquelas pessoas iam escrevendo. Então, por isso, a carta aos Hebreus, e a gente vai ver isso nesse livro que se chama Paulo e Estevão, e essa história que a gente acabou de contar muito sucintamente também está nesse livro, Paulo e Estevão, é uma obra-prima da literatura espírita, trazida por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel,
e foi recebida em Pedro Leopoldo, numa situação de belíssima condição, que é nos narrado pelos biógrafos e pelas pessoas que ainda vivem na Fazenda Santa Maria, como foi a preparação do plano espiritual para que Chico Xavier tivesse todas as condições de receber esse livro que se chama Paulo e Estevão. E ele mesmo diz, Chico dizia, que ele entrava como se eles estivessem na cena do romance, naqueles momentos, ele estava ali, ele presenciava, não somente ele psicografava, mas ele vivia aquela situação. Então, realmente é de rara beleza esse livro que se chama Paulo e Estevão. E nesse livro, então, Paulo e Estevão, nós estamos vendo que, num determinado momento, Paulo escreve essa carta aos Hebreus, uma carta, como todas as demais cartas, de grande importância para a humanidade. E nessa carta aos Hebreus ele vai escrever assim: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Portanto, ele está dizendo que a fé é o fundamento da esperança. E ela fez a glória dos antepassados, dos hebreus. E ele vai continuar, a carta é bastante extensa, belíssima. Ele vai dizer, por exemplo, que foi pela fé que Abel fez aquela oferenda e que depois resultou no fratricídio, homicídio, primeiro da história, que foi a inveja e o ciúme de Caim. E ele vai continuar falando que foi pela fé também que Abraão saiu da terra onde ele estava, isso a gente vai encontrar em Gênesis, livro da Bíblia, quando o Senhor, Jeová, o Deus dos Hebreus, diz a Abraão assim: sai da tua terra, deixa seus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Cadê a bússola? Cadê o mapa? Cadê o GPS? Não tinha nada, e ele saiu. Então, foi pela fé que Abraão seguiu em frente, e hoje nós temos a terra de Israel. Foi pela fé também que, quando o anjo diz a Abraão que ele levasse o filho Isaque para o sacrifício, ele pega o filho, lembrando que os hebreus, eles tinham o hábito de oferecer sacrifício a Deus. Ele pega o filho e sai, garoto, adolescente, e leva esse menino, e o menino perguntava a ele: pai, cadê a oferenda, né? Quer dizer, cadê o animal que será oferecido? E o pai nem sequer respondia, porque seria o próprio filho que seria o sacrifício, seria imolado no altar do sacrifício. E quando ele chega e que começa a juntar aqueles gravetos, aqueles paus ali para fazer o fogo, para imolar o menino, o próprio Senhor também se manifesta e diz a ele que a fé dele realmente era uma fé robusta, e que aí daí não precisava dele imolar, quer dizer, dele sacrificar o filho, e passa uma caça, um animal, e ele então sacrifica esse animal. Então nós vamos ver todas essas descrições trazidas neste livro, que é a Bíblia, os textos sagrados, e em especial na carta aos Hebreus. E ele vai seguir dando outros tantos ensinamentos e testemunhos que os hebreus realizaram com relação à fé. E Jesus fala muito em fé. E nós destacamos um determinado momento da passagem de Jesus, quando ele chega próximo ao poço de Betsaida. Eram piscinas, e a gente vai ver que existiam muitos poços, muitas piscinas nessa região, porque é uma região muito árida. Então, quem tinha um poço d'água, a gente vê falar no poço de Jacó, quem tinha um poço d'água era uma pessoa assim, abastada, era uma pessoa com condição financeira boa, porque a grande maioria das pessoas tinha muita dificuldade com relação à água. Então, ele chega próximo a essa piscina de Betsaida, e essa piscina tinha uma lenda que aquele que chegasse primeiro num determinado dia, que a água ondulava, a água se movia, e a primeira pessoa que se aproximasse daquela água, que entrasse dentro daquela água,
ela seria curada. E existia um senhor que estava lá, e Jesus se aproxima dele, e ele diz que havia 38 anos que ele estava tentando chegar nesse lugar, e não conseguia. Ele estava lá no fundo, aquela quantidade, aquela multidão de pessoas, e ele não conseguia chegar. E Jesus, então, o curou, e ele depois se encontra com esse paralítico no templo de Jerusalém. Mas a Joana de Ângeles faz uma advertência com relação a esse paralítico da piscina de Betsaida. Porque se tinha 38 anos que ele estava esperando essa água, em 38 anos ele poderia ter ido se arrastando, se aproximando, para ser o primeiro a hora que a água se movesse. No entanto, ele ficou numa inércia, esperando que alguém o levasse para se molhar naquela água e se curar. Isso tem muito a ver com muitos de nós, porque nós também ficamos numa zona de conforto na nossa vida e demoramos a despertar para as verdades do Espírito. Nós ficamos na terra preocupados com as coisas de ordem material, e elas são necessárias porque estamos na terra e temos os nossos compromissos de ordem material. Mas o objetivo maior das nossas vidas, de todas as pessoas, é a evolução do espírito. Por isso que tem a informação trazida na codificação do nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Este é o destino, é o propósito de Deus para com todas as suas criaturas, a evolução. Mas para atingirmos essa evolução, há necessidade da vontade. Há necessidade que tenhamos a vontade para evoluir. Por isso que o Espírito Emmanuel, no livro que se chama Pensamento e Vida, ele diz que se nós dividíssemos o nosso cérebro em departamentos para um aspecto didático, o departamento mais importante, aí ele atribui o departamento da inteligência, o departamento da memória, ele vai falar que o departamento da vontade é o departamento mais importante que temos. E aí nós nos lembramos que a nossa vida é feita de escolhas. Então, se hoje nós estamos na casa espírita, é porque escolhemos estar na casa espírita. Mas a casa espírita, ela nos ajuda muito. Nós modificamos muito a nossa maneira de agir e de pensar no momento em que adentramos a Universidade do Espírito. Mas a necessidade de melhorar cada vez mais. Porque, assim como a gente imagina, como nós temos uma fé que vamos viver 80, 100, melhor seria que fosse igual a Matusalém, que segundo a Bíblia viveu 900 anos, não sei se é bom, mas muitos morrem de medo de morrer, né? Muitas pessoas morrem de medo de morrer. E esse é um fato real da nossa vida, que vamos retornar ao plano espiritual mesmo. E vamos levar a nossa bagagem. E a nossa bagagem é tão somente da boa ação. É aquilo que realizarmos aqui na Terra. E temos grandes exemplos de pessoas que realizaram um grande trabalho alicerçadas na fé. E nós nos lembramos, na década de 80, conhecemos o Jerônimo Mendonça. Tivemos oportunidade de ter alguns contatos com ele lá em Ituiutaba. O Jerônimo Mendonça, procure na internet, quem nunca teve a oportunidade de saber como é que foi a vida dele. Ele, até os 16, 17 anos, era uma pessoa normal. Ele se intitulava Tarzan. Olhava no espelho e achava que ele era o Tarzan mesmo, de tão robusto, ele tinha 1,86 m, de tão vigoroso, de tão saudável. E um dia ele chegou numa casa espírita, e um espírito que o atendeu disse a ele assim, Tarzan, quer dizer, ele não chamava Tarzan, ele chamava Jerônimo. O espírito, sabendo da tela mental dele, diz a ele, Tarzan, prepare-se para você passar por grandes dificuldades. Daí a pouco, ele foi acometido de uma enfermidade, começou a andar de muletas, passou para uma cadeira de roda. Quando nós o conhecemos, ele era totalmente rígido, o corpo dele não se mexia,
A roupa só tinha a parte da frente, porque ele não fazia esse movimento com o braço para vestir uma camisa. E existem situações, fatos, porque ele era um excelente orador, um excelente cantor, e fundou, hoje tem a Fundação Jerônimo Mendonça, lá em Ituiutaba. Realizou um grande trabalho de divulgação da doutrina espírita, através da imprensa, de livros editados, e centro espírita, e trabalho social, enfim, que ele realizou lá em Ituiutaba. Mas existe um fato interessante da vida dele, que, num determinado momento, ele teve uma hemorragia. E, quando ele estava muito mal, passando muito mal com essa hemorragia renal, ele disse que já estava no fim mesmo, e que ele queria ir lá pedir as bênçãos do Chico, porque eles eram bastante amigos. E, chegando lá, o Chico passou por ele, não deu muita confiança para a história dele, e daí, por pouquinho, os que conheceram o trabalho do Chico se lembram que ele ficava sentado na ponta da mesa, e os oradores, as pessoas que estavam lá, começavam a discorrer sobre o Evangelho. E daí a pouquinho ele pediu para o Jerônimo falar sobre o Evangelho. E o Jerônimo, então, começa a discorrer sobre o Evangelho, naquelas condições, porque tinha ido lá assim, em extremes, né? Ele ia morrer naquele dia mesmo ou no outro. E a hora que terminou tudo aquilo, o Chico se aproxima dele e diz a ele assim: você passou mal desse tanto porque você se deu ao direito de se julgar um coitadinho. E isso acontece conosco também. Na mesma história, na mesma vertente lá do paralítico de Betsaida, muitas vezes também nós imaginamos que nós somos os coitados na história. Aquele que mais sofre na família, aquele que mais sofre na sociedade, é um injustiçado. Então, a gente sempre pensa que é dessa maneira a nossa vida. Mas aí nós nos esquecemos da informação trazida pela doutrina espírita, da lei da ação e da reação. E todas as vezes que nós temos algum comportamento de insubmissão, algum comportamento de rebeldia perante determinada situação, pode ter certeza que é a reação da ação. Então, quando nós olhamos para os familiares, o que eu estou fazendo nessa casa, porque parece que esse povo aqui, eu não conheço nenhum deles, não tenho afinidade com nenhum deles, aquele lar é que o lar necessário para o processo da evolução espiritual. Da mesma maneira, às vezes a gente está convivendo socialmente, ou às vezes até na casa espírita, o que eu estou fazendo aqui? Não é aqui mesmo, é que a gente vai ter que acertar as nossas contas com muito amor, porque esse é o local necessário para o nosso processo de evolução espiritual. E a exemplificação acima de tudo, porque quando nós exemplificamos, nós vamos passando conceitos, ao invés de ficarmos fazendo as propagandas, né, que são muito desagradáveis. Vai lá, vai. Não, eu estou indo, se alguém quiser ir comigo, maravilha, né? Então, e é pela nossa serenidade, pela nossa postura, é que nós vamos fazendo esse proselitismo de convidar, de conclamar outras pessoas para participar conosco. Isso nos mostra também, dentro da mesma linha aí de lembrança do Jerônimo, uma vez ele foi dar uma entrevista numa rádio, e alguém perguntou a ele sobre perdão, sobre coragem, sobre fé, e ele discorria muito bem sobre tudo, era muito eloquente mesmo, tinha uma voz muito possante. Só restou isso mesmo, né? E, num determinado momento que ele estava falando tudo aquilo ali, alguém liga lá na rádio, uma senhora, porque ela estava com um drama existencial muito grande, havia comprado uma série de remédios desses controlados, e mandou que os filhos fossem para a escola, que o marido também fosse trabalhar, esperou o momento aprazado, onde não tinha mais ninguém em casa, porque ali, naquele momento, a vida dela estava tão sem sentido, ela estava se sentindo tão infeliz, que ela ia realmente atentar contra a própria vida. Mas, pelas injunções do destino, o anjo de guarda dela certamente estava bastante atento, ela resolve, antes de cometer esse ato, ela, insano por sinal, ela resolve ligar o rádio ou a televisão, e ouviu isso aí do Jerônimo falando, ela resolveu, então, ligar lá onde estava passando o programa,
e perguntou para ele, a pergunta que ela faz para ele seria o que no entendimento dele seria a felicidade. Nós vamos voltar para lembrar que Kardec fala que a felicidade no aspecto material é a posse do necessário. Portanto, aquela bolsa de 50 mil não vai trazer felicidade, às vezes vai trazer complicação, né? Porque vamos pagar não sei quantas parcelas, não podemos sair com ela para a rua, porque vamos ser assaltados. Então, não adianta, existe bolsa desse preço mesmo, viu, gente? Então, isso aí não vai trazer felicidade. Kardec fala a posse do necessário, e no aspecto moral é a paz da consciência. E aí, então, ele diz a ela assim, minha irmã, hoje, a coisa que me faria muito feliz seria se eu pudesse virar o meu corpo e deitar de lado. Era isso que o faria muito feliz, virar o meu corpo, porque ele só deitava de costas, e deitar de lado. Então, nós temos todas essas condições de liberdade para ir e vir, temos consciência, temos inteligência, temos crença, temos amigos, às vezes família, mas não tão com tanta afinidade, mas temos. Enfim, nós temos, e temos a graça de termos esse conhecimento de doutrina espírita que está nos falando da importância da coragem da fé. Então, essa coragem da fé é a coragem de nos transformarmos e sermos divulgadores da doutrina, não pelo proselitismo, mas, sobretudo, pelo exemplo. Porque, na palavra do Espírito Emmanuel, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quantos e quantos de nós já arrastamos outras tantas pessoas para a casa espírita? Porque a casa espírita é o hospital de Jesus. E a gente sabe das dificuldades, agruras, sofrimentos pelos quais passa a humanidade, em todas as classes sociais, em todas as condições de idade, em todas as condições de gênero. Então, todos estão com grandes aflições e dificuldades. E aí, quando a gente lembra que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não falou que ia curar todo mundo, não, mas aliviar já é igual à história do Jerônimo, já deu para virar de lado, já é uma grande bênção. Que Jesus nos abençoe, muita paz.